Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui. Hoje fazendo a abertura do trabalho com o pastor Flávio, com a Cláudia, o Renato. E gostaria que, enquanto nós preparamos as coisas, você baixe sua cabeça, vamos orar. Em seguida, vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, grande Deus Pai, adoramos, Senhor, adoramos pela sua santidade, pela sua bondade, Pai, pela sua misericórdia. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem usado as nossas vidas para se colocar aqui diante do teu trabalho, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos sustentado na tua direção, Pai. Deus, abençoe esse trabalho. Usa nossos corações, nossas mentes, nossas vozes, ó Pai, para que nós possamos falar apenas de Ti, nada de nós. Abre, Senhor, as portas dos seus lares que estão aí fora, para que possam ouvir a Tua mensagem e abrir também o Teu coração. Damos continuidade na Tua palavra, guardados aqui. Sabemos que o Senhor está diante de tudo, tudo está no Teu poder, Pai. Somos gratos por esse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Olá, queridos irmãos, é bom estar com vocês aí mais uma vez, num serviço de culto ao Senhor. Aproveite esse momento para pegar a sua Bíblia, para pegar as suas anotações, para compartilhar este momento de culto com outro amigo, com outro familiar, com outra pessoa que esteja precisando nesse momento de ouvir a palavra do Senhor. Desde já nós queremos parabenizar as mães, infelizmente ou felizmente, pela graça não sabemos, Deus não nos proporcionou estarmos juntos comemorando, o Dia das Mães, mas tenho certeza que cada uma se lembrou da data, cada um comemorou junto com seu filho, cada um teve essa oportunidade de estar mais perto ainda, daqueles que amam. Isso é motivo de grande alegria para todos nós. Hoje não estamos sozinhos, graças a Deus, Deus tem nos abençoado aí, como já diz o nosso irmão presbítero João Batista, estamos juntos, eu, Ana Cláudia, João, Renato, para prestarmos junto com você o nosso culto ao Senhor. E lembre-se, eu tenho dito, esse momento é momento de culto a Deus, esse momento é momento de nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus, de nos desligarmos das coisas transitórias deste mundo que a semana já nos proporcionou. É momento de nós sintonizarmos os nossos pensamentos a Deus, de nos conectarmos com Ele. E se essa é a primeira vez que você está conosco, desde já nós queremos agradecer a você. Você que está a primeira vez aí, acessando o canal da Igreja Presbiteriana Central de Embu das Artes, através do Facebook, é um prazer, é uma imensa alegria tê-lo conosco. Nosso coração se enche de alegria. Saiba que sempre oramos por você. Não sabemos, conhecemos já alguns sempre após o culto nos mandam mensagem, sempre após o culto entram em contato, nos pedem oração, os outros agradecem. Que Deus o abençoe, que Deus trabalhe na sua vida, no seu coração, para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Vamos ter mais um momento de adoração ao Senhor nosso Deus, cantando e louvando a Ele. Vamos cantar e pedir que a voz do Senhor fale ao nosso coração, a voz que aquece, que aquieta, que acalma, a voz do Senhor, que ela fale diretamente ao meu coração e ao seu coração nessa noite.
louvar o teu santo nome, agradecer a ti, ó Deus, render louvores ao teu santo nome, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite, que possamos ouvir a tua voz e ela fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 4. Salmo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: confiança em Deus na angústia. Salmo de Davi, ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Até aqui a santa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te pedimos iluminação da tua santa palavra à nossa vida, que o Senhor nos fale, Pai, através do teu Espírito Santo, Pai. Neste dia, ó Deus, em que comemoramos o Dia das Mães, neste dia também, ó Deus, em que muitas mães estão atribuladas, sofrendo por uma causa ou outra, muitos pais, muitos filhos sofrem, ó Deus, devido a essas circunstâncias. Nos ajuda, ó Pai, a entender, a buscar a paz e o descanso na tua santa palavra, Deus, como temos desfrutado, Deus, ao longo desses dias. Deus nos guarda, nos ensina. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, salmos como esse que acabamos de ler são músicas aos nossos ouvidos. E elas eram compostas, esses salmos eram compostos para servirem de louvor, adoração e oração, como é o caso desse salmo. Esse salmo, eles sempre nos revelam uma profunda intimidade do salmista para com Deus. E por isso, não poucas vezes, o salmista rasga o seu coração para Deus. Ele fala dos seus temores, ele fala das suas tribulações, ele fala das suas angústias, mas também ele reconhece a gratidão, as bênçãos de graça e misericórdia concedidas por esse Deus. E o Salmo 4, esse que acabamos de ler, é mais um desses salmos. E nessa noite, Deus, pela sua soberana graça, Ele nos concede o privilégio de lermos, ouvirmos e meditarmos e aprendermos com esse salmo. Deus sabe que nós, eu e você, a semelhança desses grandes homens do passado, ainda hoje experimentamos lutas, sofrimentos, angústias e temores. E ao lermos este salmo, somos confortados pela certeza que, mesmo em meio às adversidades, podemos descansar em Deus. Mesmo em meio às adversidades que esse mundo tem lançado sobre nós, podemos descansar em Deus. Como podemos ter essa certeza? Por que podemos ter essa certeza? Porque o próprio salmista, ele experimentou essa paz e esse descanso dados por Deus. Quando estava ali, com o seu coração apertado, angustiado pelas adversidades que vinha passando, ainda assim ele encontrou descanso, encontrou paz no seu coração, para, como nós vemos lá no final deste mesmo salmo, dormir um sono tranquilo. É isso que você está precisando nesta noite? Colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo, sabendo que tem alguém cuidando de você. Talvez seja isso que você precisa. Hoje é dia das mães e quem sabe, mãe, Deus tem esse presente para você nesta noite. Pais também não precisam ficar com ciúmes. Esse salmo também é para você,
que tem andado angustiado, com o coração apertado, se preocupando em cuidar da família, sem saber o que nos guarda amanhã. Mas também é para os filhos, que às vezes, trancafiados em seus quartos, passam por lutas silenciosas. Enfim, essa mensagem é para todos nós, é para mim, é para você, que entendemos que em dias difíceis necessitamos do descanso que só Deus pode colocar no nosso coração, do descanso que só Deus pode colocar na nossa vida. E é isso que Deus fazia com o rei Davi. Se observarmos o contexto deste salmo, nós perceberemos isso. O que está acontecendo no momento em que Davi escreve esse salmo e que o leva a compor essa música, essa linda oração, né? Com certeza não era nada de especial. Com certeza nesse momento Davi não estava embaixo de uma árvore, né, buscando o silêncio da natureza, o canto dos pássaros, o barulho das águas. Geralmente é assim que os compositores fazem suas músicas, né? Os escritores escrevem seus livros, os poetas, né, seu Clóvis, escrevem as suas poesias, mas não é isso. Volte um pouco a sua Bíblia no Salmo 3 e olhe para o que estava acontecendo aí. Salmo de número 3, dê uma olhadinha, um capítulo antes ali, né? Lá diz assim, vamos primeiro ao título. Lá diz assim, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Que é isso? Um filho perseguindo o pai? Sim, um filho naquele momento estava perseguindo o seu próprio pai, na intenção ainda de matá-lo. E se só o título desse salmo, né, já nos deixa assim, principalmente você que é mãe, pai, com o coração apertado, imagine então o próprio Davi por passar por essa situação, por enfrentar essa situação naquele momento. Se nós olharmos entre os capítulos 13 a 19 de 2 a Samuel, nós encontramos a história desse filho, Absalão, o filho de Davi. Primeiro ele é envolvido num assassinato, se faz juiz do seu irmão e depois foge do reino de Israel. Davi, seu pai, pelo amor, né, que os pais têm para com os filhos, insiste para que Davi volte para casa. E depois de algum tempo ele consegue o seu intento, com certeza contrariando a muitos conselhos. Mesmo assim, ele faz. Mesmo assim, ele retorna. Essa semana vimos, né? Palavra de rei não volta atrás. O rei faz o que quer, como diz o próprio Salomão. E é isso que Davi faz, contrariando a todos e a tudo e a todos. Aceita o seu filho Absalão de volta ao lar. E nem mal chegou em casa, Absalão começa a conspirar contra seu pai. Sua intenção era juntar um exército que o apoiasse a tomar o trono de Israel e a fazer dele o rei. Essa era a intenção de Absalão. Juntar pessoas, fortalecer um exército e tomar o trono de Israel, se autodeclarar o rei de Israel. E foi isso que Absalão, o filho de Davi, fez. Sabe como é que ele fez isso? Talvez você já tenha visto por aí. Ele espalhou umas fake news por todo o reino, dizendo que seu pai não se importava mais com as pessoas. Seu pai já estava velho, né? Velho, não sabe de nada, está velho demais. O nosso reino precisa de alguém jovem como eu, dizia Absalão, né? Alguém jovem e belo como eu. Era o que dizia Absalão. Isso seria o melhor para aquela nação, na opinião de Absalão. E aqueles fake news, então, eram espalhados boca a boca por todo o reino. E o povo, então, cai na conversa de Absalão. E Davi, ao perceber tal conspiração, ele prefere fugir de Israel, ele prefere abdicar do trono, abrir mão do trono, ao invés de ter que enfrentar o próprio filho. Junta ali suas mulheres, alguns servos, algumas servas, deixa para trás muitas das suas concubinas, e o próprio Absalão então vai ter caso com algumas, leva alguns servos que eram fiéis a ele, alguns conselheiros, e foge. Davi, o
rei de Israel foge em caravana do palácio real. Mas Absalão não se contenta só com isso. Aquele filho de coração rebelde, ele não se contenta apenas em ter tomado o trono, em ver o seu pai sair assustado, ainda ele vai ao encalço do pai para matá-lo. Mas Deus cuida de Davi. E Absalão acaba desistindo. E como tenho dito, nos momentos assim, momentos de problemas, momentos de pandemias, esses problemas eles nunca vêm desacompanhados. Esse era o caso de Davi, pois se já não bastasse o seu próprio filho ter usurpado do seu trono, ainda ele encontra pelo caminho um homem chamado Simei, um homem que pertencia ao clã de Saul, e que considerava Davi como seu arqui-inimigo. Simei então junta a sua turma e ao ver Davi, atiram pedras em Davi. E mais uma vez, Davi tem que fugir daquelas pessoas. Como se dá para perceber pelo relato que acabamos de contar. O contexto desse salmo não é outro senão o de um homem que está sofrendo. O contexto desse salmo não é outro senão o de um homem que está com seu coração apertado, angustiado, que derrama sim lágrimas de tristeza, que vê sua família dividida, que vê perigos de morte à sua volta. Uma situação um tanto perturbadora e bastante difícil. Você já viveu uma situação assim? E se você vivesse uma situação desse tipo, ou semelhante, como cristão você reagiria? Como que você reagiria? Davi, ao escrever o Salmo 4, ele reage mostrando-nos em quem está fundamentada a sua fé. Davi, ao escrever o Salmo 4, ele tem muitas atitudes e pelas suas atitudes ele mostra em quem está fundamentada a sua fé, em Deus, em Yahvé, o Deus da aliança. E ao escrever este salmo, o rei Davi nos convida nesta noite a experimentar dessa fé, a entregar nossas causas a Deus e assim desfrutarmos das recompensas de descanso em paz, advindos de uma vida de entrega e confiança em Deus. Ao lermos este salmo, eu quero compartilhar com vocês nessa noite 3 fundamentos dessa paz e descanso que Deus dá a Davi e pode dar a você nesta noite, em meio às adversidades da vida. Deus dá a Davi ali, ele vai nos mostrar no Salmo 3 fundamentos em que está baseada a fé de Davi, em que está baseado aquela paz e aquele descanso que Davi tem nos meios de adversidades. E que podemos aprender muito com Davi nessa noite. E o primeiro ensinamento que esse salmo nos traz, o primeiro fundamento é que a paz e o descanso que Deus dá em meio às adversidades provém do profundo conhecimento de Deus e da sua busca a Ele. Grave bem isso. A paz e o descanso que você tem procurado, a paz e o descanso que você tem tanto almejado na sua vida, ela provém de um profundo conhecimento que nós temos de Deus e de buscarmos a Ele. Observe o verso de número 1. O salmista começa dizendo ali: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Logo nesse primeiro versículo, nós vemos o salmista fazendo uma declaração de quem Deus é. Aquele que tem aliviado a sua angústia nos momentos difíceis da vida. Deus é aquele que alivia as angústias de Davi nos momentos mais adversos desta vida. Talvez momentos como esse que estamos vivendo. É como se nessa oração, nesse salmo que Davi nos escreve, ele se lembrasse dos momentos em que sabia e que sentia a boa mão do Senhor cuidando dele. E não poucas vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos Deus livrando Davi, o confortando, o consolando nos seus momentos de angústia. É interessante essa palavra angústia.
No hebraico, essa palavra ela nos traz a ideia de alguém que está preso, né? Está ali num canto, apertado, encurralado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, basicamente no fundo do poço. Essa é a ideia dessa palavra angústia. É assim que você tem sentido nesses dias, angustiado? Você tem sentido apertado, exprimido no fundo do poço, sem poder onde ir, porque não tem encontrado paz e descanso no seu coração? Quem sabe hoje é essa a sua situação? E se essa sua situação, como era a do salmista, o salmista aqui nos dá a certeza de que em momentos assim, em momentos de angústia, nós podemos confiar em Deus. Ele diz ao final do versículo o porquê podemos confiar. Porque Deus age em misericórdia. Porque Deus age com misericórdia. Diz o verso de número 1. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi sabe que se ele buscar ao Senhor, que se ele orar ao Senhor, Deus agirá em misericórdia. Ele se compadecerá dos seus momentos de aflição. Deus se compadece, meu querido, dos nossos momentos de aflição, quando oramos por Ele, quando buscamos a Ele em oração, quando entramos em intimidade com Deus. E Davi sabe disso. Em outros momentos, Davi já havia experimentado esse alívio que só Deus nos proporciona. E agora, novamente, diante dos problemas, ali com Absalão, seu filho, o Deus da sua justiça estaria ali para confortá-lo e agir em sua causa. E é por isso que Davi ora. Davi demonstra neste salmo uma grande certeza de que será atendido. Davi demonstra aqui que ele conhece Deus. Davi sabe quem Deus é. É isso que nós precisamos, saber quem Deus é. Quando orarmos, precisamos saber quem Deus é, conhecermos a Deus, termos um profundo conhecimento de que Deus, o nosso Deus, ouvirá a nossa oração. E desde o capítulo 3, que lemos também agora há pouco, né, estamos aí no Salmo 4, mas no capítulo 3, desde o capítulo 3, Davi revela esse conhecimento a respeito de Deus, esse conhecimento acerca de Deus. Olhe lá para o capítulo 3, verso 3. Davi diz lá: porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Escudo naquela época era um instrumento muito importante. Ele protegia a vida do guerreiro. E é isso que Davi declara aqui de Deus. Davi, por saber quem é Deus e por já ter experimentado os livramentos de Deus em sua vida, ele fala: Senhor, tu és o meu escudo. O Senhor é a minha proteção. Ainda que as setas se venham sobre mim, eu estarei seguro sob as tuas mãos. Isso não é confortante? Ter esse conhecimento de que Deus, Ele pode nos proteger, ter esse conhecimento de que o nosso Deus nos protege das setas inflamadas do maligno, das setas inflamadas deste mundo. Mas não fica só por aí, né? Davi fala também que esse Senhor é o Deus da glória e que exalta a nossa cabeça. E que no momento da vida Ele nos coloca de pé, exaltando as nossas cabeças. E aí, o verso de número 6 do capítulo 3, intensifica mais essa proteção. Porque Davi fala ali: por isso não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Davi, ele reconhece que Deus é o seu escudo, e porque Deus é o seu escudo, a sua proteção, ele não terá medo. Davi sabe que está seguro, que sob as asas do Senhor ele está seguro. E aí ele vai dizer lá no verso 8: do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a sua bênção. Davi sabe que está guardado, e não só guardado, Davi está mais do que protegido. Não é o seu escudo, não são as suas forças que o protegem, que o guardem, que o mantêm em pé, mas é a força do Senhor, é o escudo do Senhor, é a proteção do Senhor, cuidando do salmista. Isso alegra o seu coração? Isso te traz consolo, conforto e paz? Davi, meus queridos, conhece a Deus. Davi sabe quem Deus é. E não é só um conhecimento básico, né? Não é só um conhecimento dos lábios, mas de relacionamento.
um conhecimento de um profundo relacionamento com Deus. Quando nós olhamos o Salmo 139, fica aí, depois leia o Salmo 139, Davi demonstra isso. Davi declara ali no Salmo 139 a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. Davi demonstra ali um profundo conhecimento de quem Deus é. Nós somos assim? Será que buscamos conhecer a Deus dessa forma? Devemos ser assim, meus queridos. Porque também, muitas vezes, no plano horizontal, nós agimos assim. Quanto mais nós confiamos, quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais nós confiamos os nossos bens a elas, os nossos pertences e até os nossos filhos a elas. Quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais queremos tê-las perto de nós. Conhecer a Deus é algo importante para a nossa vida. Quanto mais conhecemos a Deus, mais podemos confiar nele. Se podemos confiar nos homens a quem conhecemos, imagina no que diz respeito a confiarmos em Deus, a conhecermos a Deus e a depositarmos a nossa confiança nele. Tenha certeza, quando fazemos isso, podemos esperar nele. Eu não digo conhecimento, como falei aqui, no sentido distante, de falta de intimidade. Eu digo conhecer de tomar consciência. Eu digo conhecer de você se relacionar com Deus, de você ter intimidade com Deus, de falar com Ele através da oração e de ouvi-lo através da sua palavra. É assim que você conhece a Deus? É assim que você tem desfrutado dessa proteção de Deus? Se sua resposta é sim, você com certeza já vem desfrutando nesses dias dessa paz e descanso em Deus. E olha que essa semana eu já conversei com alguns irmãos aí, e que maravilha! Podem desfrutar essa paz de Deus em meio às adversidades. Mas se a sua resposta é não, eu não tenho experimentado essa paz, eu quero experimentar. Eu não conheço essa paz, eu não conheço nem esse Deus de que você está falando. Meu conselho é para você: busque esse Deus, queira esse Deus, se relacione com Ele, e não de longe, se relacione o mais perto possível. Busque esse Deus, fale com Ele, tenha intimidade com Ele, ouça a sua voz, fale com Ele através da oração. Com certeza Deus falará a sua vida, com certeza Deus falará ao seu coração. E se seu coração está frio porque você está encurralado num canto, Deus aquecerá o seu coração nestas noites frias. Deus estará com você e te protegerá nestas noites sombrias. É Deus quem garante isso a você, não sou eu, não é o pastor Flávio, não é o presbítero João, não é o Renato que está aqui, a Ana Cláudia, é Deus quem garante isso para você. E por isso, meu Deus, meus queridos irmãos, essa garantia que Deus nos dá a certeza de que nós podemos desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento, de uma paz que excede todo o entendimento e que guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, nesses dias difíceis. Uma paz que nós teremos, que excede todo o entendimento, em que nós passaremos pela adversidade, passaremos pelos problemas, pelas perseguições, pelas tribulações, e jamais nos esqueceremos do nosso Deus. É isso que você precisa nessa noite? É isso que você tem experimentado nessa noite? É por isso, meu querido, que quando você lê o Salmo 4, você não encontra ali um rei que fica lamuriando, um rei que fica reclamando, um rei que fica choramingando, um rei que fica lamentando, prostrado, focado nas más notícias. Quando você lê o Salmo 4, você vê um rei confiante, que entende quem Deus é. Um rei que demonstra um profundo conhecimento a respeito de Deus. Um rei que sabe que Deus é o seu escudo, Deus é a sua proteção, Deus é a sua justiça, como ele declara logo depois. Davi entristece e chora também.
Às vezes olhamos para Davi e pensamos, o Davi era o super-homem. Não, Davi não era o super-homem. Porque se você olhar no capítulo 6, verso 6, Davi declara ali, olha, eu estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Davi não era um super-homem, meu querido, como eu e você não somos. E por isso precisamos de Deus. Por isso precisamos conhecer a Deus, saber quem Deus é. Deus é escudo, Deus é proteção. E por isso, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a paz, esse é o descanso que Deus nos dá em meio às adversidades. É Deus quem vai nos atender, é Deus quem vai nos socorrer. Meio a tantas perseguições, meio a tantas tentativas contra a vida de Davi, Deus se revela a Davi, Deus protege Davi, Deus dá paz a Davi. Ainda que chorasse, ainda que ficasse triste, Deus colocava paz no coração de Davi. Não, isso não só acontece na Bíblia, tenha certeza. Porque eu mesmo poderia te dar alguns exemplos. E eu tenho certeza que você aí também, se pudéssemos intercambiar agora nesse momento, com certeza, você teria muitos exemplos para contar de momentos de adversidade, de lutas, de tribulações, de apertos no coração, que eu e você passamos. Que Deus esteve ali nos consolando, nos confortando, nos estendendo a mão. Isso não só acontece na Bíblia, meu querido irmão. Isso acontece neste mundo de pecado, de dissabores e de injustiça em que vivemos. Um mundo caído e quebrado pelo pecado. Não só está na Bíblia, está em todos os lugares nesse mundo que vivemos. Mas independente do tempo, independente do local, do ano, independente da situação, Deus é o mesmo. E o mesmo em todos os tempos, o mesmo em todas as eras, o mesmo em todas as gerações. E por isso, meu querido, o mesmo Deus que encheu o coração de Davi, trazendo a ele esperança, trazendo a ele paz, trazendo a ele descanso, é o mesmo Deus que pode encher a minha vida e a sua vida nesta noite. Creia nisso. É o mesmo Deus que em meio às adversidades, aos sofrimentos, a perseguições, nos dá paz que excede todo entendimento. Uma paz que sabemos, não vem daquilo que fazemos, não vem dos medicamentos que alguns tomam, não vem das notícias que ouvimos de um ou outro jornal, não vem dos governos que se trocam aí quase de 4 em 4 anos. Nossa paz não vem dessas coisas. Antes de tudo isso, a nossa paz vem de conhecermos a Deus e de confiarmos nele. Quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais nós confiarmos nele, mais nós obteremos, mais nós teremos essa paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração nos dias da adversidade. Deixa eu explicar isso na prática para você entender melhor. Talvez você esteja nesse momento passando por uma situação de desemprego. E é claro que o que mais você quer ouvir em momentos assim, em resposta à oração, é que Deus imediatamente irá abrir as portas de um emprego para você. Isso pode acontecer? Sim, Deus tem todo o poder. Deus pode fazer, a palavra de Deus diz que Ele faz o que lhe apraz. Deus pode fazer todas as coisas. O Deus criador do céu e da terra, o Deus que criou a mim e a você, pode sim agir instantaneamente e abrir as portas de um emprego para você, mesmo nesses dias de pandemia. Mas pode acontecer de não ser essa a vontade de Deus naquele momento em sua vida. E essa situação de desemprego, ela pode durar ainda mais algumas semanas ou meses, quem sabe. E a pergunta que fica é: como faremos durante esse tempo, se essa circunstância de desemprego não for mudada? Muito
Muito provavelmente, alguns vão ficar agitados, alguns vão ficar atribulados, outros vão até querer tirar a vida, outros vão fugir de casa, vão deixar mulher e filhos. Outros, as mulheres vão embora porque o marido não está trabalhando. Eu quero que são tantas situações que podem acontecer. E o que o salmista quer nos ensinar nessa noite é que essa oração que muitas vezes pedimos para Deus, para que Ele nos dê um emprego, talvez não mude a vontade de Deus. Talvez Deus não haja conforme aquilo que você está pedindo. Talvez Deus não possa interceder a seu favor. Talvez essa não seja o desejo, aquilo que Deus determinou para a sua vida, aquilo que Ele planejou para você. Por isso que o próprio Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Pai. A oração do Pai Nosso, ela não é seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus, seja feita a vontade do Senhor. E quem conhece a Deus sabe que Deus não muda. Quem conhece a Deus sabe que se não está no coração de Deus, se não é da vontade de Deus, mudar a circunstância de desemprego, Ele não vai mudar. E você pode ficar aí uma semana, 2 meses, quem sabe, procurando um novo emprego. Mas então como que Deus vai fazer? Como que Deus vai agir com aquele que o conhece? Como que Deus vai agir com os seus? Deus vai mudar o nosso coração. Deus vai trabalhar na nossa mente. Deus pode não mudar a circunstância de desemprego, como isso tem sido tão grande nesse tempo, mas Deus pode nesse momento, nesta hora, neste dia, mudar o seu coração. Deus pode mudar a sua mente. Deus pode mudar a sua maneira de pensar. E você então achará descanso em Deus. Eu não estou falando aqui de você ficar com os braços cruzados esperando tudo cair do céu. Eu estou falando aqui de você colocar o seu coração, a sua confiança nesse Deus. E saber que nele você encontrará a paz e o descanso que tanto precisa. É disso que nós estamos falando aqui. E no momento certo, Deus abrirá as portas para você. No momento certo, na hora certa, no tempo determinado por Ele, na vontade dEle, Ele abrirá as portas, Ele escancará as portas, se for assim da sua vontade. Deus pode não mudar as circunstâncias, mas Ele pode mudar o seu coração nessa noite. Davi já havia experimentado muito disso. Mesmo em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, Davi encontrava paz, porque Davi conhecia Deus, um Deus soberano que está conosco em toda e qualquer situação. Por isso, meus queridos, em tudo dá graças. Se a situação é de emprego, amém. Se a situação é de desemprego, amém. Mas vamos orar, vamos nos curvar, vamos nos prostrar, vamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer a sua soberania sobre esse mundo e vamos clamar a Ele. Se você conhece a Deus, Deus te ouvirá. Se você está em pleno relacionamento com Ele, em plena intimidade com Ele te ouvirá. Mas sei lá, mas até lá, quantas coisas podem não acontecer na sua vida, tenha certeza de uma coisa: Deus estará cuidando de você. Deus estará protegendo você. Ele é seu escudo, Ele é a sua proteção, Ele é a sua justiça, Ele age com misericórdia, Ele se compadece de você. Por isso não deixe de buscar a Deus, por isso não deixe de conhecê-lo cada vez mais. Aproveite todo o tempo, todo minuto, todo segundo que você tem para ter intimidade com esse Deus, para conhecer esse Deus, para você buscar a Ele em oração. Um conhecimento que está ao seu alcance nessa noite, através da palavra, através das transmissões pela internet. Busque a Deus, seja nesse canal, seja em outro canal,
mantenha comunhão com Deus. Na medida do possível, quando puder, mantenha comunhão com seus irmãos. São pessoas que te ajudarão nessa caminhada. São pessoas que te ajudarão a você desfrutar, porque eles também carregam nos seus corações essa mesma paz. Porque eles também descansam nos braços do Senhor. Essa é a primeira coisa, meu querido, que nós tínhamos que ver nessa noite. O descanso que Deus nos dá em meio às adversidades provém de um profundo conhecimento de Deus e da sua busca. Está preparado? Tem buscado o Senhor? Está preparado para conhecer mais a Deus e buscar esse descanso nele? Mas não é só isso. Davi também nos ensina que essa paz e esse descanso que Deus nos dá em meio às adversidades também provém do conhecimento de sabermos quem somos, de reconhecermos quem somos e experimentarmos então da sua graça. Meus queridos, se é importante conhecer a Deus, saber quem Deus é, também é importante saber quem somos diante de Deus, saber aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, sabermos quem somos de fato diante de Deus. Isso não é só na igreja, é em todos os lugares. O versículo 2, ele nos mostra que somos pecadores. Quem é você? É isso que o versículo 2 quer nos mostrar aqui. O versículo 2 quer nos mostrar quem de fato somos. Porque muitas vezes, meus queridos, nós olhamos para o texto e ficamos buscando em outras pessoas. O texto do verso 2 diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Vamos entender isso aqui. Davi, ele era, como já disse agora há pouco, o legítimo rei de Israel. Talvez não saiba, mas o próprio Deus é quem escolheu Davi para ser rei. E essa era, naquela época, chamava-se o profeta. Deus falava para o profeta quem iria ser o novo rei. O profeta ia até a casa, como foi até a casa de Jessé, escolher um rei. E o próprio Deus disse a Samuel: escolha um rei segundo o meu coração. Por isso Davi é conhecido um homem segundo o coração de Deus. E Samuel então vai à casa de Jessé, e depois de olhar para os seus irmãos altos, fortes e bonitos como eu, Samuel então vai olhar, e ele sabe, Deus havia dito a ele: olha, não é nenhum desses. Samuel então pergunta para Jessé: olha, tem mais alguém? Tem mais alguém na casa? Você tem mais algum filho? Olha, tem Davi, magrinho, raquítico, está ali, fica sempre apacentando as ovelhas, um menino muito calmo, não sei se vai servir para rei. E aí Deus manda Samuel dizer para eles: Deus não olha o exterior. Deus não olha o exterior. Desculpe, Deus olha o interior. Deus não é como nós, homens, que olha o exterior. Deus olha o interior. É assim que Deus age, meus queridos. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos conhecer isso. Essa forma como Deus nos olha, essa forma como Deus nos vê. Conta-se que um homem vinha à igreja com a sua família, e o culto era uma bênção, a família era uma bênção, mas quando chegava a hora de ir embora, aquela criança se colocava a chorar, se colocava a prantear, não queria ir embora. E por várias vezes ele fez isso. Certo dia, o pastor, já incomodado com aquilo, pergunta: meu filho, mas por que você sempre chora na hora de ir embora? Falou: pastor, é porque meu pai, aqui em casa, lá na igreja, meu pai aqui na igreja é uma coisa, meu pai aqui na igreja é um santo, mas quando chega em casa, os problemas começam. Nós não podemos, meus queridos, andar com duas caras. Nós temos que ser o mesmo. Nós temos que saber e entender quem somos. Não podemos ter a mesma cara na igreja e outra cara lá fora.
Nós devemos agir de forma diferente. Devemos ter e ser o mesmo em toda e qualquer situação, porque Deus não olha o exterior, Deus olha o nosso interior. E assim que Deus determina, depois de escolher Davi como sucessor daquele reino, Ele pede para que Samuel unja com óleo a cabeça de Davi, como era feito naquela época. E Davi então se torna o novo rei de Israel. Mas ainda deveria esperar, Saul morrer. Davi era o legítimo rei, como nós acabamos de contar. E ele foi escolhido por Deus para exercer aquela função após a morte de Saul. E ele conhece tanto a Deus, Davi conhece tanto a Deus, que mesmo tendo oportunidades, mesmo tendo meios de matar de repente Saul e ocupar o trono, ele não faz. Muito pelo contrário. Davi espera o momento que Deus havia determinado. Mas agora Davi está ali, como nos mostra o Salmo de número 4. Davi estava ali agora sendo traído pelo próprio filho, que, acomunado com seus súditos, viravam as costas para ele, para tomarem o seu trono, para conspirarem contra ele, para impor-lhe vergonha, vexame. E Davi então tem que fugir e deixar quase tudo para trás. Trocaram as ordens de Deus pelas ordens de Absalão. Trocaram a verdade de Deus pela mentira de Absalão. Trocaram aquilo que Deus já havia determinado por aquilo que o homem estava determinando naquele momento. Muito falso profeta tem feito isso. Eu determino que esse mal do coronavírus não venha sobre ti. Determinar não, meu querido. A Bíblia não nos ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que o único que pode determinar todas as coisas é Deus. A Bíblia nos ensina é pedir. A Bíblia, ela nos mostra a nossa pequenez, ela nos mostra quem de fato somos, e somos pecadores, como o próprio texto nos aponta. E só nos resta então pedir, clamar a Deus. E a palavra mesmo de Deus nos ensina: tudo que pedirmos no nome de Jesus Cristo, Ele nos atenderá. Crendo, nós receberemos. Se Deus determinou que ficássemos esses dias de coronavírus, algum propósito Ele tem em nossa vida, e nos dá essa oportunidade de revermos nossa vida e nossos valores, como temos feito nesses dias. Não adianta, meu querido, você determinar que as coisas passem na sua vida ou venham para a sua vida. As coisas não funcionam assim. O único que pode determinar as coisas é Deus. O profeta Isaías, ele diz lá no capítulo 14, verso 27, aquilo que o Senhor dos exércitos determinou, quem é que vai invalidar? Aquilo que Deus determinou, quem é que pode anular? Muito pelo contrário, meu querido, a sua mão está estendida. A sua mão está estendida e por isso ninguém fará voltar atrás aquilo que Deus já determinou. Aprenda uma coisa: ainda que nós tentamos, ainda que o homem tente, com mentiras, enganações, mascarando situações, jamais conseguirá enganar a Deus. Por mais que ele tente e saiba que quando você faz isso, você está pecando. Mas por mais que tente, por mais que você determine, você nunca conseguirá mudar a vontade de Deus. Deus sabe quem você é. E agora você sabe quem você é. Nós somos pecadores. E esse é um ponto da nossa vida que nós precisamos cuidar. Quantas vezes, meu querido, nós preferimos as nossas vontades a nos submeter à vontade de Deus? Quantas vezes oramos, Pai nosso que estás no céu, faça a nossa vontade. Quantas vezes agimos assim? Há um grande perigo nisso. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, capítulo 1, verso de número 25, há um grande perigo. Depois dá uma conferida lá, Romanos 1, verso 25, quando o homem troca a verdade de Deus pela sua própria vontade, quando o homem deixa a vontade de Deus de lado e passa a atender a sua própria vontade, as coisas não irão bem para o seu lado.
verso 28 vai dizer lá no final: com certeza essas pessoas receberão a punição pelo erro. Algumas passagens na Bíblia nos mostram isso. Levíticos capítulo 10, verso de número 1, conta a história dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles eram sacerdotes de Deus e eles vão levar ao Senhor fogo estranho, como diz o próprio texto. Eles estão diante de Deus. Essa não era a ordem que Deus havia dado a eles. Deus havia ensinado a eles, Deus havia determinado a eles a forma como Deus deveria ser adorado. No entanto, Nadab e Abiú fazem coisas diferentes. Muito provavelmente, Deus não vai se importar, Deus não vai ligar, vamos levar isso aqui mesmo. Sabe qual é o resultado disso? A palavra de Deus diz que fogo, naquele momento, exterminou a vida de Abiú, de Abiú e de Nadab, os filhos de Arão. Por mais que Arão ficou triste ali, Arão percebeu que era a vontade de Deus. Por mais que Arão ficou entristecido, Arão aceitou a vontade do Senhor. O Novo Testamento nos traz alguns exemplos disso. Um exemplo bastante conhecido é o exemplo de Ananias e Safira, que retêm aquilo que é de Deus, tentam enganar a Deus, tentam esconder aquilo que é de Deus, e caem mortos ali mesmo. Deus sabe quem você é, meu querido. Deus nos conhece. E o Salmo 139, o próprio Davi, mais uma vez nos mostra isso. Ele diz lá no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. As palavras ainda nem me chegam à boca, e Tu, Senhor, já conhece todas. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, de longe penetras nos meus pensamentos. Meus queridos, Deus nos conhece. Deus nos conhece, Ele sabe que somos pecadores. Ele sabe que não há justos, nem sequer um. E se Deus fosse atentar à nossa vida de pecado, se Deus fosse atentar aos nossos pecados, nunca neste mundo seríamos ouvidos por Ele. Por mais que clamássemos alto, por mais que nos prostrássemos aos seus pés, pela nossa vida de pecado, nós nunca seríamos ouvidos por Deus. E o próprio salmista, no Salmo 130, verso 3, ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Davi vai dizer: olha, Senhor, se o Senhor for olhar para as nossas iniquidades, se o Senhor for olhar para os nossos pecados, para os nossos pensamentos, para as nossas ações, quem subsistirá? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas se somos injustos diante de Deus, se Deus ao olhar para nós nos viu como pecadores, a grande pergunta que fica é: mas se Deus sabe que somos assim, então por que Deus nos ouve? Vamos lá, tem gente que por saber, quem é, geralmente diz assim: eu já parei de orar porque Deus me conhece, Deus sabe que eu sou bom, eu sou pecador, Ele não vai ouvir a minha oração. Talvez você já tenha encontrado alguma pessoa assim, mas deixa eu te dizer uma coisa: é porque Deus te conhece, é porque Deus me conhece, que podemos nesta noite, e em todas as outras noites, em todos os dias, clamar a Ele. É porque Deus sabe que somos pecadores, somos injustos, nós somos aqueles mentirosos, nós somos aqueles que fazem Deus passar vergonha. Nós somos esse que o salmista relata no Salmo 4. E precisamos entender duas coisas a respeito disso. A primeira é que Deus, Ele tem sim um padrão de santidade. Deus tem sim um padrão de santidade, Ele é santo, e jamais Deus, por ser santo, vai permitir que nós, homens pecadores, nos cheguemos a Ele, nos aproximemos diante dEle. Já vimos isso na história de Abiú e Nadab. Deus tem o seu padrão de santidade. Enquanto pecadores, nós temos dificuldade de chegar diante dEle. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que, enquanto homens pecadores e imperfeitos, nós jamais alcançaremos esse padrão de santidade de Deus.
nós jamais atingiremos o padrão divino. Mas o que fazer? Mas o que Deus fez para que pudéssemos, nós não podemos fazer nada, mas Deus, para que pudéssemos clamar a Ele, para que pudéssemos buscar a Ele, para que tivéssemos acesso a Ele, para que a minha oração e a sua oração fosse ouvida, diante dEle, Ele enviou o seu único Filho. E essa é a boa notícia do Evangelho. Alguém cumpriu esse padrão de santidade por mim e por você. Alguém deu a sua vida por mim e por você. Ele sabia que jamais conseguiríamos pagar o preço, e por isso Ele se entregou por nós. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, não morresse, mas que tivesse vida, que tivesse paz, descanso ao reconhecer isso aí. Não há outro meio, meu querido, de encontrarmos paz, não há outro meio de encontrarmos descanso neste mundo, a não ser pelo meio de reconhecermos quem somos pecadores, e primeiramente buscarmos essa paz dentro de nós, no arrependimento dos nossos pecados, no nosso perdão diante de Deus, orarmos a Ele por meio de Jesus Cristo, reconhecendo que o sacrifício de Cristo não foi em vão. E por isso a palavra de Deus diz lá em Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador. É só por Ele que nós temos acesso ao Pai, é só por meio de Jesus Cristo e através da sua obra, através de Jesus Cristo, que nós podemos nos prostrar diante de Deus, que nós podemos orar, clamar a Ele e termos a certeza no nosso coração que Ele nos ouvirá. É Ele quem nos faz puro, é Ele quem nos faz santos, separados. Santos aqui no sentido de separado. É Ele quem nos separa para Ele, e a passagem vai nos dizer ainda mais, que foi Ele que, quando nos viu em pecado, foi Ele que, quando nos viu encurralados, foi Ele quando nos viu angustiados, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Ele nos tirou do reino do pecado e nos transportou para diante de Jesus Cristo, nos colocou diante da cruz, para que reconhecêssemos que aquela cruz era para mim, para que reconhecêssemos que aquela cruz era para você, e nos arrependêssemos dos nossos pecados. Por isso, meus queridos, não parem de orar, não parem de confessar os seus pecados ao Senhor. Eu não sei qual é a sua causa nessa noite, eu não sei o que você tem feito, a forma como você tem desagradado a Deus, mas não pare de orar. Ore a Deus, busque a Deus, se arrependa diante de Deus, coloque a sua vida de Deus, vasculhe, limpe a sua vida nesses dias. Aproveite esses dias para você ter relacionamento com Deus, para você fazer exame de consciência, para você colocar a sua vida diante de Deus, reconhecendo que nós somos injustos, nós somos pecadores, nós envergonhamos muitas vezes a Deus com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, e carecemos dessa misericórdia e dessa graça de Deus. Nós podemos sim pedir isso para Deus, por meio de Jesus Cristo. Entregue a sua causa para Deus. Deus fará justiça por você. Deus não está morto. Deus não está morto. Ele está observando. E o texto diz que Ele julgará a sua causa. O texto diz que Ele ouvirá a sua oração. E até Ele ouvir a sua oração, busque e descanse em Deus. Descanse nele. Desfrute dessa paz que Ele comprou para você. E que custou um alto preço. Preço de sangue. Sangue do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele olhar para você, aí Ele saberá distinguir o ímpio do piedoso. Verso de número 3, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Sabei, meus queridos, que Deus ele faz essa distinção.
Deus não está cego, Deus não está surdo, Deus não está imune a tudo aquilo que está acontecendo. Deus, ele distingue para si o piedoso. Seja piedoso, não seja orgulhoso, duvidando de que Deus pode agir na sua vida, de que Deus pode trazer paz e descanso ao seu coração, que Deus pode agir na sua causa. Pastor Tiago, capítulo 4, verso 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus, ele resiste àqueles que se iram, que se rebelam contra ele, mas ele dá graça àqueles que se colocam diante dele, reconhecendo que são pecadores e que necessitam de graça e misericórdia sobre a sua vida. A diferença é que o piedoso, ele sabe que necessita de Deus para viver neste mundo. E ele faz isso, ele busca. O orgulhoso não. O orgulhoso, ele quer viver nesse mundo como se fosse Deus. O orgulhoso, ele entende que ele não precisa de mais ninguém, a não ser dele mesmo. Se você está sofrendo, como Davi sofria naquele momento, lembre-se, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Você não precisa levar nada a Ele, nada a Ele. Você não precisa ir, você pode ir diante de Deus nessa noite com as mãos vazias. Não precisa levar nada a Ele, porque tudo que Ele faz por você é graça. Deus age em graça na sua vida. Não foi por obras, foi pela graça que Deus nos separou, que Deus nos distinguiu como piedosos, que Deus nos separou para Ele. Antes não éramos, mas Deus nos distinguiu, Deus nos separou e nos tornou piedosos. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 12 a 14, Paulo fala: pela graça Deus nos tornou dignos de participarmos desse plano de salvação em Cristo Jesus. E aqueles que se chegam a Ele têm seus pecados perdoados e são transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Perdão de todos os pecados. É por meio de Jesus Cristo, meu querido, que nós podemos nos chegar a Deus. Quer ter descanso na vida? Quer encontrar paz na vida? Conheça esse Deus. Busque esse Deus. Não há nada que Deus não possa ouvir, não há nada que Deus não possa saber. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus continua sendo Deus. Por isso, meu querido, você pode buscar descanso e paz em Deus nos meios das adversidades. Quando você conhece a Ele, quando você busca Ele, quando você se relaciona profundamente com seu Deus. Por isso você também pode buscar paz e obter essa paz e esse descanso em Deus quando você reconhece quem você é. Pede o perdão do seu pecado. Experimenta da graça que Deus pode te dar. E por último, Davi, ele vai nos contar que o descanso e essa paz que Deus nos dá em meio às adversidades, ela traz alegria e paz ao nosso coração. Essa graça que Deus nos dá, o perdão que Deus nos dá, o conhecimento que temos a respeito de Deus, traz paz, traz alegria ao nosso coração. Por isso podemos viver em meio às adversidades. Olhe para o verso de número 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. No começo deste culto, meu querido, nós falamos sobre as adversidades que Davi passou com seu filho Absalão. Conspiração, ameaças de morte, enganos, mentiras, vexames.
percebeu que isso não faz com que Davi fique lamuriando, que Davi fique ali chorando, pranteando, como diz o ditado, chorando a morte da bezerra? Você percebe que Davi em nenhum momento ele nega a Deus e ele pede para que Deus afaste todo aquele sofrimento da vida dele. Ele entende que Deus já havia determinado aquilo sobre a sua vida. Davi também não era justo. Mas em nenhum momento Davi se afasta de Deus. Em nenhum momento Davi, ele se distancia de Deus. Muito pelo contrário, nos momentos de adversidade, nós devemos nos aproximar de Deus. Nos momentos difíceis da vida, nós devemos buscar a Deus, nos humilhar diante de Deus, reconhecer quem somos, colocarmos em oração e termos comunhão com o nosso Deus, nos relacionarmos com Ele. Sabe por quê? Porque nesse momento de aflição, é nesse momento de dor que Deus coloca alegria no nosso coração. É nesse momento de adversidade que Deus coloca alegria no nosso coração. E que alegria é essa? Não é uma alegria que encontramos neste mundo, tenha certeza disso. Davi diz muitas vezes, como ele nos mostrou nesse salmo, que os homens eles ficam alegres, os homens se alegram quando há fartura de cereal e de vinho. Ou seja, os homens se alegram quando há o que comer, quando há o que beber, quando estão de barriga cheia. Davi ele tem observado isso e tem concluído isso, que a alegria muitas vezes trazida pelo alimento, ou pela bebida, ou pelo dinheiro, ou pelo aquilo que tentamos conquistar nesse mundo, jamais pode satisfazer o nosso coração. Vimos esse tempo atrás, na quarta-feira, quem ama o dinheiro, quem ama a riqueza, diz Salomão, nunca dele se farta, nunca terá alegria, nunca terá alegria. Para Davi, essa alegria do mundo, ela é uma alegria passageira, é uma alegria ilusória, é uma alegria circunstancial, e essa alegria ela pode se acabar a qualquer momento, como ele mesmo colocou, não é essa alegria que dura enquanto tem cereal, enquanto tem comida, enquanto tem bebida. A alegria que Davi tem é a alegria que vem de Deus. O próprio Deus já havia colocado essa alegria no coração de Davi, como vimos lá no verso de número 1. Essa alegria colocada no coração de Davi, que vai fazer com que Davi, lá no Salmo 3, passe por todas aquelas adversidades e ainda se mantém de pé, se mantém confiante em Deus. Essa alegria que Deus coloca no coração de Davi, que o ajuda a passar por momentos de sofrimento, angústias e tribulações. É uma alegria, meus queridos, que só é dada por Deus. Não há nada, não há ninguém neste mundo que pode dar essa alegria para você. E talvez você tenha experimentado muito disso nesses dias de pandemia. Talvez você tenha adquirido, comprado, buscado alegria em coisas ilusórias, em coisas que momentaneamente satisfazeram o seu prazer, a sua paixão. Mas chegou a pandemia e a alegria se foi, porque você não pode agora usufruir daquilo que tanto te dava alegria. Nós podemos, meu querido, usufruir hoje, sempre, em todos os tempos, da alegria que Deus nos proporciona, da alegria que Deus coloca no nosso coração, porque essa alegria ela não tem origem naquilo que temos, essa alegria não tem origem naquilo que podemos comprar, que podemos comer, beber, não é isso. É uma alegria que tem origem naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É a alegria que só tem e só pode entender quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É uma alegria que só pode entender quem conhece a Deus, quem experimenta da sua graça, quem se relaciona com Ele. Certa vez, meus queridos, os discípulos foram enviados por Jesus Cristo de 2 em 2 para evangelizarem, saírem pregando o Evangelho, curando enfermos. E eles voltaram então todos alegres. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, curamos enfermos. Jesus fala, olha, é nisso que vocês têm que ter alegria.
A alegria de vocês, ela deve partir porque o nome de vocês estão arrolados no livro da vida. Porque vocês têm salvação através da pessoa de Jesus Cristo. É isso que deve trazer alegria ao nosso coração. A certeza de que Deus nos ama. A certeza que não estamos sozinhos neste mundo. A certeza que em meio às adversidades, em meio aos problemas dessa vida, nós temos um Deus ao nosso lado. Não precisou, meu querido, eu morrer numa cruz. Não precisou que você morresse numa cruz para você ter essa alegria. Alguém pagou o preço por mim e por você. Alguém morreu naquela cruz. Alguém deu uma vida, e vida em abundância a nós. Pela sua vida, Jesus Cristo nos encheu de paz. Pela sua vida, Jesus Cristo nos encheu do seu Espírito. E por isso hoje podemos orar, e por isso hoje podemos descansar em Deus. É uma alegria que você pode experimentar ainda hoje. Não é uma alegria que você precisa esperar para morrer, para desfrutar na vida eterna. Lá você também vai desfrutar. Mas é uma alegria que você pode experimentar o céu dentro de você, ainda que o inferno esteja te rodeando. É uma alegria que você pode experimentar dentro do seu coração, um descanso que você pode experimentar dentro do seu coração, ainda que nada neste mundo esteja de acordo com aquilo que você deseja. Essa é a alegria, meu querido, que Deus pode proporcionar à sua vida. A mesma alegria que Pedro e João, ali na porta do templo Formosa, oferece àquele coxo ali. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Pedro e João estão ali oferecendo a paz, que excede todo entendimento. O descanso, que excede todo entendimento. A alegria que não encontramos em lugar algum deste mundo. Muito provavelmente as tribulações que Davi passava eram maiores do que as citadas, que passavam no Salmo 4, eram maiores do que essas citadas no Salmo 3. O tempo já havia se passado. E às vezes quanto mais o tempo passa, mais a dor parece, vai mexendo conosco, ainda mais no começo. Mas mesmo em meio àquela dor, mesmo em meio ao sofrimento, Davi encontrava paz. Mesmo em meio à dor e mesmo em meio ao sofrimento, Davi podia descansar. Davi podia colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. É isso que o verso de número 8 nos diz. Em paz me deito e logo pego no sono. Em paz me deito e logo pego no sono. Se você olhar no capítulo 3 de Salmo, no verso 3, você vai perceber que Davi também, ele dormia lá. O verso de número 3, né? Me perdi aqui agora, não estou enxergando, né? Mas o verso de número 5 fala assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. No capítulo 3, no verso 5, Davi fala assim: olha, no meio de toda essa tribulação eu deitava e pegava no sono. Mas agora no capítulo 4, depois de ter sido confortado, depois de ter tido essa alegria, depois de ter experimentado ainda mais dessa alegria, Davi deita e logo pega no sono. Logo pega no sono. Você não tem encontrado meios para dormir esses dias? Está com o coração atribulado? Está com o coração sofrido? Eu creio que essa mensagem ela fala nessa noite a dois tipos de pessoas. A primeira são aquelas que conhecem a Deus e já desfrutam dessa paz. Pessoas que já entregaram a sua vida para Deus e receberam no seu coração essa alegria. E essas duas pessoas, nós vamos encontrar algumas delas
que já entregaram a sua vida para Deus e ainda continuam desfrutando dessa paz e dessa alegria. Mas há outras que se desviaram, há outras que nos momentos de dificuldade não estão experimentando essa paz. E para você eu digo, você sabe quem Deus é, você conhece a Deus, Ele já distinguiu você dos ímpios, você é piedoso. Ele já colocou paz no seu coração. Por isso, meu querido, descanse nele. Mas há um segundo tipo de pessoa, que é aquela que ainda não desfruta dessa paz. Muito pelo contrário, não sabe por onde ir, não sabe que atitude tomar, ela se sente desamparada, deprimida, e não consegue muitas vezes dormir, anda atribulada. E é para você que eu digo, queira esse Deus, queira esse Deus. Ainda que Ele não mude a situação atual, Deus preparará o seu coração para estar neste mundo. Ainda que as coisas não estejam do jeito que nós queremos, ou pensamos, ou imaginamos, Deus trabalhará o nosso coração e a nossa mente para experimentarmos a paz e o descanso que só Ele pode dar. Disse Jesus: eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Por isso nós podemos orar. Por isso nós podemos buscar a Deus. Por isso nós podemos descansar em Deus. Deseje essa paz na sua vida. Entregue-se a Ele. Ore a Ele. Confie nele. Confie nele, não em você. Você é pecador. Arrependa-se dos seus pecados. Conserte sua vida com Deus e você desfrutará dessa paz. Tem alguém que deseja te encontrar nessa noite. Olhe para a cruz. Veja o que Ele fez por você. Olhe para a cruz e aceite o sacrifício que Ele fez por você. Você terá os seus pecados perdoados. E desfrutará da paz. E desfrutará do descanso que só Deus pode te dar no meio das adversidades. E então, está preparado para conhecer esse Deus? Está preparado para orar a esse Deus? Então ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, pela tua santa palavra. Te damos graças, ó Deus, pela vida de Davi, do rei Davi, o salmista, ó Deus, que escreve palavras que traz conforto, paz ao nosso coração. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque ainda hoje, Deus, há quase 3.000 anos, são palavras vivas que enchem o nosso coração de paz e alegria. Deus, muito obrigado, Pai, pela minha vida. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida do João, do Renato, da Ana Cláudia, que aqui estão comigo. Muito obrigado a Deus, porque mesmo, ó Pai, à distância, o Senhor também, ó Deus, abençoa a vida dos meus irmãos, porque o Senhor é Deus de perto e é também Deus de longe. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação bendita do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, enchendo os nossos corações de descanso e paz, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Essa é conhecida de você. Na oração. Que
as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro